Prosseguimos nossa série especial sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco aqui no Igreja Sinodal. No programa anterior, com a participação do professor Fernando Altemeyer, nós olhamos para os impactos do atual papado na sociedade e na Igreja. E hoje nós vamos conversar sobre a retomada do Concílio Vaticano II, convocado em 1959 e aberto em 1962 pelo Papa João XXIII, seguiu até 1965, já no pontificado de Paulo VI, sob o mote do Aggiornamento, uma profunda e intensa atualização sobre o papel da Igreja. E para nos ajudar a compreender sobre o Papa Francisco, esta retomada do Vaticano II, eu recebo a professora Maria Clara Bingmer, doutora em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana, professora associada ao Departamento de Teologia da PUC-Rio e decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da mesma universidade. Professora Maria Clara, é sempre uma honra, uma alegria recebê-la aqui no Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Igualmente, só uma correçãozinha, eu sou professora titular, não associada. Desculpe, então. Importante isso. Na vida acadêmica, essas diferenças são importantes, tá? Verdade, professora titular, então, da PUC-Rio. Professora, eu quero começar aqui essa conversa destacando um trecho do Papa Francisco no prefácio do livro Fraternidade, Sinal dos Tempos, do cardeal Czerny e do padre Christian Baroni, em que ele afirma o seguinte, que é necessário tornar mais explícitos os conceitos chaves do Concílio Vaticano II, os fundamentos dos seus argumentos, o seu horizonte teológico e pastoral, os argumentos e o método usado. Para ajudar a quem está nos acompanhando, para introduzir também, o que seriam esses conceitos chaves principais do Concílio Vaticano II? Bom, então, o Concílio Vaticano II foi anunciado e convocado pelo Papa João XXIII, dizendo explicitamente que não fazia um concílio para condenar heresias. Isso já tinha sido feito no passado e ele não pretendia repetir neste concílio. Ele queria fazer um concílio pastoral porque ele sentia a dificuldade da Igreja de conversar com os novos tempos, com a secularidade, com a pluralidade. Então, essa era a intenção do concílio. Bom, então me parece que isso de ser um concílio pastoral, dialogando com as novas questões que a sociedade secular apresentava à Igreja, isso é um conceito-chave. Depois estão os conceitos que emergem da teologia do concílio. A grande influência teológica no concílio foi do teólogo alemão Karl Rahner, né? E ele tem, na sua teologia, dois pontos assim bem nucleares que fazem um verdadeiro giro copernicano na maneira como se entende o fazer teológico, né? Então, é a antropologia e a história. O ponto de partida da teologia não está acima, não é Deus e o que ele joga em cima da humanidade, em termos de revelação, de verdades eternas, está na pessoa humana. Rahner tem um célebre clássico texto, O Homem Ouvinte da Palavra, né? O ser humano é um ouvinte da palavra. Então, só sabemos que Deus falou porque o ser humano escutou e falou daquilo que escutou, acreditou naquilo que escutou e falou daquilo que escutou. Então, a antropologia está no centro, né? E também a história, onde encontramos as pegadas de Deus, os sinais de Deus na história. Não fora, não acima, não na estratosfera, não. É na história que se vê os traços de Deus. E a história está nos mostrando que houve profundas mudanças na sociedade, na maneira de viver, né, nos valores. E isso tudo o concílio queria absorver, assimilar e também encontrar palavras, encontrar uma linguagem que fosse adequada. Nós estamos aí num marco celebrativo, né? 60 anos de abertura do Concílio Vaticano II, então é um período forte também para retomar, nesse contexto dos 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Quais são os principais traços do concílio que nós percebemos no pontificado, na prática pastoral do Papa Francisco? Então, é uma pergunta bonita essa e eu tenho muito gosto em respondê-la. Porque quando o Papa Francisco assumiu
né? Primeiro foi aquela saudação lá no balcão do Vaticano, que foi tão bela. Ele pediu primeiro a bênção antes de abençoar e se identificou como bispo de Roma, né? Então, meus irmãos cardeais tinham uma tarefa difícil, dar um bispo a Roma. Ele não falou dar um papa à igreja, não, dar um bispo a Roma, né? E foram buscá-lo no fim do mundo, e aqui então estou eu. A Igreja de Roma preside as outras igrejas na caridade, ou seja, já é a eclesiologia do concílio voltando. Né? Uhum. Voltando com força, uma eclesiologia impecável que reconhece isso. Roma preside as outras igrejas na caridade. O Papa não é um monarca que reina sozinho, mas ele é quem é, né, junto com seus irmãos bispos, junto do colégio episcopal, do colégio cardinalício, né? É uma visão de igreja colegial, né? Que agora a gente pode traduzir sinodal, com todo esse esforço, né, que o Papa está fazendo para preparar o sínodo, né? Bom, então já na eclesiologia ele assume o melhor da Constituição Dogmática Lumen Gentium, que privilegia o modelo povo de Deus. Vigoravam antes muito o modelo de igreja-sociedade perfeita e também corpo místico. O corpo místico, a imagem de corpo místico, o modelo de corpo místico permaneceu, de uma certa maneira, mas o que predominou foi a igreja povo de Deus, né? Que reconhece um chão comum, né, para pertença à igreja, que é o batismo. A igreja é a comunhão, a comunidade dos batizados, daqueles que, pelo seu batismo, passam a ser incorporados a Cristo, né? Com o desafio de ser no mundo outros Cristos. E dali é que surgem os diversos ministérios. Isso faz migrar de um modelo piramidal de igreja para um modelo mais horizontal, mais circular, né? Que gerou coisas como as comunidades eclesiais de base e outras, né? Bom, então, essa eclesiologia predomina mesmo no pontificado de Francisco. Ao lado disso, né, tem outras coisas que, na medida em que depois desse primeiro contato no balcão do Vaticano, ele começa, né, no seu dia a dia a levar adiante o seu pontificado, a gente vai notando, né, a linguagem do concílio vai voltando, né? Primeiro, a linguagem do concílio e sendo ele quem é, junto com a identidade do Papa Francisco, né? É uma pessoa que vem da América Latina, é uma pessoa que foi marcada e formada pela teologia da libertação, pela teologia do povo, né? Então, os pobres voltam a ter um lugar central no discurso papal. Isso me pareceu muito importante e eu acho que é uma coisa que permanece até hoje. Os pobres nos seus vários rostos, né? Então, o discurso dele em Lampedusa, logo no começo do pontificado, em 2013, sobre a indiferença, a globalização da indiferença, diante do drama das migrações, das mortes que ocorrem no Mediterrâneo, tudo isso, né, foi algo que começou ali já no início do seu pontificado e que permanece até hoje. Essa linguagem, né? É uma linguagem que retoma aqueles conceitos chaves do concílio. Olhar para quê? Olhar para a humanidade, olhar para as feridas da humanidade, onde a humanidade está mais ferida, né? E me parece que essa trajetória, esse itinerário que o Papa Francisco faz, né? Por esse espírito e pela linguagem do concílio, vai conhecer um ponto álgido, um clímax na Laudato Si, em 2015, né? Que me parece um documento que inaugura um novo capítulo na história do pensamento social cristão. Ou seja, o ser humano, sim, é o centro, mas ele não é o centro sozinho, ele não está sozinho na criação. Ele vive numa comunidade com outros seres vivos, numa comunhão, e como tudo está interligado, se o ser humano tem uma atitude predatória e destrutiva com as outras espécies, com os outros seres vivos, ele se destrói a si mesmo, começando pelos mais pobres. Bom, então, me parece que o Papa Francisco está realmente procurando solidificar, afirmar, né,
o que o concílio trouxe para que ele possa ser realmente assimilado, porque não foi. Por quê? Porque logo depois do concílio, houveram 30 anos em que o concílio parecia que tinha ficado na sombra, né? Não se via mais o concílio em ação. E agora sim, né, com o Papa Francisco. Me parece que isso está bem claro. Ele não deixa de lado a tradição, nem os seus predecessores, ele os cita sempre, mas fazendo questão de que a sua linguagem seja a linguagem conciliar e pós-conciliar, né? Nós estamos conversando no programa de hoje com a professora Maria Clara Bingmer, doutora em teologia, professora da PUC-Rio, olhando para o Concílio Vaticano II e para as marcas do Concílio no Pontificado do Papa Francisco. Vou fazer um intervalo bem rapidinho e já a gente vai continuar essa conversa. Espero você. Já estamos de volta com o programa Igreja Sinodal. Obrigado por você que nos acompanha nesta reflexão importante sobre o pontificado do Papa Francisco, né, nesse marco celebrativo dos 10 anos, e também esta retomada do Concílio Vaticano II, também num marco celebrativo de 60 anos da sua abertura. Vou continuar a conversa com a professora Maria Clara Bingmer, que no finalzinho do bloco anterior nos trouxe um ponto interessante, né, que nós tivemos 2 pontificados longos aí, quase 27 anos de João Paulo II, depois mais 8 anos de Bento XVI, né? Então 35 anos. E o Papa Francisco vem então fazer esta retomada, este reavivamento, acho que podemos dizer, nesse reavivamento desse espírito do Concílio Vaticano II. E um fato que é interessante, que o Papa Francisco é o primeiro Papa que foi ordenado depois do concílio, né? No finalzinho ali, ele pegou no seu período de formação já a realização do concílio. Isto também traz alguma marca, professora Maria Clara, deles ter sido formado no espírito conciliar? Certamente, eu acho que isso marca assim, ele pegou justamente aquele período assim da transição, digamos assim, sim, né? Que não foi muito tranquilo, evidentemente, né? Porque eu diria, até por experiência própria, porque eu também vivi essa passagem, né? Eu estava num colégio religioso, um colégio católico, e do dia para a noite tudo mudava, porque tinha havido concílio e nós não havíamos sido preparadas para isso. Evidentemente, nos seminários, a preparação deve ter sido mais profunda, mas eu tenho certeza que isso impactou, sim, esse seminarista em final de formação, que iria ser ordenado em breve, né? E que realmente marcou. E, ao mesmo tempo, na Argentina, onde ele morava, em Buenos Aires, né, estava florescendo, como fruto do concílio, a teologia do povo, a teologia da libertação. Um dos seus professores, o padre Juan Carlos Scanoni, né, recentemente falecido, de gratíssima memória, foi uma das figuras de proa, né, dessa nova teologia. Bom, então, esse professor influenciou o Papa Francisco. Ele cita o padre Scanoni em alguns dos seus documentos, né, no seu pontificado. Essa teologia do povo era, dentro da teologia da libertação, do guarda-chuva maior da teologia da libertação, era aquela que mais se voltava para a religião popular, para as manifestações da religião do povo, dos mais pobres. E o padre Jorge Mário Bergoglio era um assíduo frequentador, enquanto padre, depois enquanto bispo e enquanto cardeal de Buenos Aires, das Villas, né, daquelas comunidades mais pobres onde se celebravam, se faziam procissões, peregrinações. Ele valorizava isso muitíssimo. Ele mesmo já cardeal, ele ia na caminhada dos jovens até o Santuário de Luján, passava a noite lá confessando, enfim, tudo isso o marcou bastante, me parece, né? Sim. No dia 11 de outubro do ano passado, né, na marca dos 60 anos de abertura do concílio, o Papa Francisco fez uma homilia muito
bonita, forte, que precisa ser retomada por nós. Você que nos acompanha, inclusive, pode pesquisar na internet e ler essa homilia na íntegra. Me chama a atenção, professora, que ali o Papa utiliza, assim, várias vezes alguns verbos como reencontrar, voltar às puras fontes, né? Como é que nós podemos olhar este apelo que o Papa Francisco faz e quais os desafios também para fazer esta retomada hoje? Então, esse voltar às fontes é típico do Vaticano II, né? Porque, como era a formação do clero, por exemplo, a formação cristã, a catequese, o estudo da teologia, era algo que partia da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, né? Pulava, a patrística entrava mais ou menos, Agostinho, talvez um pouco, né? Mas ia-se direto, então, para a prática pastoral de hoje. Não se fazia e se ignorava um pouco toda uma teologia moderna que já estava em andamento e sobretudo, não se partia da Bíblia, né, da Escritura. Então, o voltar às fontes do concílio foi uma chamada para que se voltasse a Bíblia, a Escritura e a patrística, os primeiros séculos da história da Igreja, para elaborar a teologia. E que a escolástica, né, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, fosse uma mediação para chegar a um produto teológico, mas não a única, né? Não reinasse sozinha. Então, isso que o Papa fala, reencontrar as fontes, voltar à primeira raiz, é fundamental. Agora, é interessante também, numa reunião, numa audiência por várias pessoas que eu tive em Roma no ano passado, em maio, né? Onde, saindo de uma reunião, um convênio, um simpósio de teologia moral, ele falou uma coisa muito importante. Ele disse: voltar à primeira raiz, la prima radice, voltar à fonte é imprescindível. Mas isso não significa andar para trás, né? Quer dizer, volta-se à fonte para andar para frente. Isso eu acho uma coisa fantástica, iluminada, dessas coisas simples e iluminadas, que ele fala de vez em quando e que são tão claras, né? Então, voltar às fontes para ver o que as origens, as fontes mais autênticas, mais genuínas nos dizem. E para isso a leitura da Escritura é fundamental. Os católicos não tinham esse contato com a Escritura até o concílio, né? Talvez alguns tivessem, já havia um movimento bíblico, já havia, Pio XII já havia promulgado o documento Divino Afflante Spiritus, estimulando o estudo da Bíblia, mas os protestantes estavam anos-luz na nossa frente, no conhecimento da Bíblia. Então, essa volta, essa devolução da Escritura à mão dos católicos foi, à mão e aos olhos, né? Foi muito importante, né? Então, e o Papa volta a lembrar isso, porque isso parece também que foi meio ensombrecido, meio esquecido nos 30 anos que se seguiram ao concílio, né? Então, voltar à fonte, né? Porque da fonte é que vai nascer a teologia, a pastoral, as intuições, né? A fonte da Escritura e da patrística confrontada com a realidade, com os fatos da vida, é que vão poder permitir elaborar uma palavra uma palavra teológica, uma palavra pastoral que faça sentido para hoje, né? Porque sem isso, ele diz também numa outra carta que ele escreveu ao Departamento de Teologia da UCA, da Universidade Católica de Buenos Aires, no seu bicentenário, né? Ele escreveu que, se não for assim, o teólogo vira um burocrata sem talento, um pseudocientista isolado numa torre de marfim, enfim, ele diz palavras bem duras, né? É aí que nós temos que beber na fonte da revelação da Escritura e da patrística e tal, e na realidade. É aí que daí que tem que emergir a teologia, né? Então, essa questão da volta às fontes me parece muito, muito importante. Volta às fontes, que não significa andar para trás, dar marcha ré, né? Isso é importante. É interessante essa observação e que o próprio Papa faz, porque às vezes nós pensamos que o voltar pode ser apenas de maneira saudosista, né? Viver aquilo ali, mas não. Ir ver aquelas motivações, porque também, depois de 60 anos, né, o concílio já foi uma proposta de adornamento, de atualização. E hoje nós tivemos também muitas mudanças sociais, tecnológicas, que precisam também ser olhadas para essa retomada, né, professora?
Claro. Então, a Laudato Si me parece um sinal claro que o Papa olha a realidade e está essa questão do planeta candente, né? E aí ele lança um documento como esse, que foi elogiado até por intelectuais ateus em todos os setores, né? Um documento realmente luminoso, onde ele se fez assessorar por cientistas, né? Mas onde ele realmente diz a palavra da igreja inspirada pelo Evangelho, defrontando-se com essa questão do planeta, né? E também na Fratelli Tutti, né? Ele não fica simplesmente numa fraternidade individualista, eu e meu irmão, como eu amo ele, meu semelhante, tem essa parte, mas ele também fala do sistema, de um sistema que é antifraterno, né? De um sistema que dificulta a fraternidade ser exercida, né? De um sistema iníquo, um sistema injusto, né? Então, é isso, quer dizer, na parábola do bom samaritano, a gente jamais poderia imaginar que dava tanto pano para manga nesse sentido de refletir sobre a justiça social, sobre os direitos humanos, e é mesmo, né? Quando a gente lê a parábola do bom samaritano pelas lentes da Fratelli Tutti, ela cobra uma dimensão muito maior, né? Então, isso é que é o movimento, né? Voltar às fontes, mas não ficar no saudosismo, como você muito bem disse, né? É para ir para frente, é para descobrir novas soluções para novos problemas, porque, inclusive, o Papa já disse também em algumas ocasiões a respeito da moral católica, né? Não podemos continuar, se não me engano, está na Amoris Laetitia, né? Na exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, que é sobre a família, o amor, né? A alegria do amor. Não podemos continuar dando respostas para perguntas que não são mais feitas, né? Temos que ouvir as novas perguntas, as novas situações da família, e nós não podemos vir com soluções de antes, né? Que foram adequadas por determinado tempo, uma determinada época, mas não são mais, né? Porque há novas coisas em curso, né? Então, esse me parece esse movimento que ele faz constantemente no seu pontificado. Professora Maria Clara Bingemer, doutora em Teologia, professora da PUC-Rio, eu quero agradecê-la pela oportunidade de ouvi-la. É sempre muito enriquecedora essa sua capacidade, né, de nos mostrar e fazer todas essas conexões. Tenho certeza que quem acompanha o Igreja Sinodal aprendeu muito e viu muitas chaves para a leitura do Concílio Vaticano II no pontificado do Papa Francisco. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. E eu quero deixar para você que nos acompanha uma mensagem do Papa Francisco na homilia dos 60 anos de abertura do concílio, que eu mencionei agora há pouco. Ele diz o seguinte: voltemos ao concílio para sair de nós mesmos e superar a tentação da autorreferencialidade, que é um modo de ser mundano. Você pode conferir todos os nossos programas no YouTube, procure @Igreja Sinodal, reveja, compartilhe. Um abraço para você e até a próxima semana, em que nós vamos conversar sobre missão e sinodalidade. Até lá!